Amém. Jesus é o Senhor. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Estamos mais uma vez reunidos aqui em Teu nome. Senhor, se faz presente que Tu és um Deus de milagre, Tu és um Deus de promessa. E o Senhor mesmo prometeu, onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estaria. Sim, nós temos aqui mais de 2 ou 3. Glória a Deus. Então o Senhor se faz presente. O Senhor está aqui no meio de nós. O Senhor está dentro de nós. Senhor Jesus. Senhor, nós consagramos esse tempo na Tua presença para dar liberdade ao Espírito para falar para nós. Que as palavras do Senhor são Espírito e são vida. Senhor, unge a nossa boca. Senhor, que possamos ser canais desimpedidos e desobstruídos para o fluir da graça de Deus. Senhor, unge também os olhos, Senhor Jesus, do nosso coração, Senhor, o entendimento do coração de cada irmão para receber a palavra, possa recebê-la avidamente. Senhor, como uma terra seca almeja por água, Senhor, possa ser o coração de cada um de nós essa noite, almejando por Tua palavra. Senhor Jesus, de maneira que possamos acolher com mansidão as verdades ouvidas, Senhor, e que tenha realidade em nós. Senhor Jesus, que produza algo em nós, que o Senhor possa ter liberdade para nos transformar. Sim, Senhor Jesus, lança fora tudo aquilo que não lhe agrada, tudo aquilo que não honra o Senhor, tudo aquilo que não te glorifica, e acrescenta-te a ti mesmo. Senhor Jesus, aleluia. Jesus é o nosso Senhor. Amém, meus irmãos, boa noite e sejam muito bem-vindos. Tenham uma excelente noite, Senhor, na palavra, na comunhão, no compartilhar. Eu confesso para os irmãos que quando eu no início eu cheguei, tinha menos irmãos ainda, eu confesso com os irmãos que eu até pensei em compartilhar com vocês, hoje fazer uma reunião mais informal, a gente de repente fazer um círculo e lembrar dos nossos humildes começos na vida da igreja, né? Anos atrás, nós reunimos lá no prédio da antiga, nós chamávamos de Arapuã. Então lá a gente fazia um círculo, e aí um irmão que servia com a palavra, dava a linha, iniciava com o tema, com os versículos, e depois todos compartilhavam. Mas depois eu lembrei que Deus está usando uma ferramenta maravilhosa, que é também a gravação e a filmagem, né? Pro canal aí do Instagram do Bucafé. Então outras pessoas têm oportunidade de ver. E também Deus foi acrescentando um pouco mais, né? Tinha no início aqui uns 12, 13, 14, aí seria ideal para a gente fazer aquela comunhão informal, né? Mais próximo. Jesus é o nosso Senhor. Mas o fato é, enfim, sendo informal ou sendo mais formal, é que Deus está no meio de nós e que a reunião vai ser maravilhosa. Ele vai nos encabeçar e nos conduzir. Já estamos no final deste volume, que são 4 mensagens. O tema central é Cristo, o centro conector da obra de Deus. É o tema central que nós iniciamos há 3 semanas atrás e ainda vamos estudá-lo por mais umas 20 semanas e finalizar esse tema, que é o livro de Colossenses. Na verdade, é uma carta que Paulo escreveu aos irmãos da cidade de Colossos. Então, é Cristo, o centro conector da obra de Deus. Esse volume, o título dele é Cristo, o centro da obra de Deus. Mas o tema central é Cristo, o centro conector da obra de Deus. Nós vimos em Gênesis que o homem se desconectou de Deus. Preferiu a mentira, Adão e Eva, desobedecendo a Deus, eles foram expulsos do jardim e eles foram desconectados. E nós vimos que por meio da desobediência, Romanos, por meio da desobediência de um só de Deus. Mas Cristo é o centro da obra de Deus. Aleluia. Então é o tema desse volume com 4 mensagens. E o tema central é Cristo, o centro conector
Ele é que vai conectar de volta o homem a Deus. E neste volume nós já estudamos 3 mensagens que foram dadas nas semanas anteriores. Hoje nós estudaremos a ação, o título é Ação de Graças e a Oração do Apóstolo, que é a mensagem 4. Ó Senhor Jesus, né? Vamos falar todos? Ação de Graças e a Oração do Apóstolo. Então vamos abrir, irmãos, em Colossenses e vamos já entrar no texto base e referência do estudo dessa noite. Que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso coração para a gente poder aplicar as lições dessa epístola. Se sintam o alvo dessa carta. Há 2000 anos atrás, ela foi destinada aos colossenses, os irmãos que viviam ali na cidade de Colossos ali na Ásia Menor, tá certo? Então, se sintam essa noite os destinatários dessa carta, recebendo essa orientação de Deus. Então, nós vamos iniciar, irmãos, no versículo 3 ao versículo 12, porque depois nós vamos entrar nos pormenores. Amém? Colossenses capítulo 1, versículo 3 ao 12. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministros de Cristo, o qual também nos relatou o vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Aleluia! Senhor Jesus, qual era o contexto aqui, irmãos? Paulo, ele não conhecia esses irmãos pessoalmente. Quem cuidou da igreja em Colossos foi Epáfras. Epáfras, ele foi usado para levantar o testemunho do Senhor em Colossos, em Hierápolis e em Laodiceia. Então, quando Paulo ouvir dizer da experiência desses irmãos, ele fica muito satisfeito. Então, olha no versículo 7, diz assim, olha: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo,
e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então Epáfras estava passando um relatório para Paulo de como que era o proceder dos irmãos ali naquela cidade. Esse Epáfras, lá em Atos, ele foi instruído por Paulo durante 2 anos na escola de Tirano. Então Paulo, há 2 anos atrás, ele já iniciava ali o CEAP, o Centro de Preparação para a Pregação do Evangelho, ele já dava treinamento, como se fosse o PAC, né? Que era o posto avançado ali da comportagem. Eu estou inferindo, claro, essas coisas para os irmãos entenderem como que esse processo de treinamento ele é importante. Então, ele treinou esse Epáfras, que foi o conservo dele, e ele foi fazer obras. Muitos irmãos foram porque começou ali no Oriente Médio. O Oriente Médio, no mapa mundi, ele fica exatamente entre a Euroásia, o continente europeu, na verdade fica entre os 3, né? Fica entre o continente africano, entre a Europa e entre a Ásia. Então Deus é perfeito, né? Aonde que Jesus foi nascer? Lá no Oriente Médio, onde começou a obra. Porque dali partiu para a África, né? Você lembra do etíope, que veio lá da África? Atos fala isso, né? O etíope, ele era comandante lá do tesouro da rainha, e ele estava lendo Isaías, aí o Espírito Santo orientou a Filipe, para Filipe ir lá pregar o evangelho para ele. Então ele estava vindo da África, olha para você ver. Colossos é ali entre a Euroásia, uma cidade, e muitas cidades da Europa. Então começou ali no Oriente Médio, né? Foi para a África, foi para a Europa, foi para a Ásia, e chegou até nós hoje, né? Paulo, por exemplo, chegou aí a Roma. Paulo achava que os confins da terra era Espanha, né? Ele nem sonhava que a América estava para ser descoberta, e possivelmente já havia povos indígenas aqui, né? Mas a questão é que a obra do Senhor não para, irmãos. E essa obra deu fruto, né? O versículo não fala isso aqui? Olha o que fala no versículo 6, ó. Que chegou até vós. O que chegou até vós? No versículo 5 fala que a palavra da verdade do Evangelho, que chegou, como também em todo o mundo. Olha, irmãos, chegou até eles, como também em todo o mundo, e está produzindo fruto e crescendo. Ah, Senhor, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Então Paulo, ele está muito satisfeito com o resultado e com o viver dos irmãos ali. Então, no versículo 3 ele fala, olha, damos sempre graças a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé, porque ele não conhecia eles pessoalmente, ele falou, desde que ouvimos o relato de Epáfras aí da vossa fé, em Cristo Jesus, do amor que tendes para com todos os santos, e por causa da esperança, ó Senhor Jesus. Então, existe um tripé de uma vida cristã saudável, e que nós devemos cultivar. Quem teve a oportunidade de ler o Leme Diário, na segunda-feira, falou desse viver cristão, desse primeiro item, que é a fé, que é a estrutura da vida cristã, a fé. Na terça-feira, a estrutura da vida cristã, o amor. Na quarta-feira, a estrutura da vida cristã, a esperança. Então, esses itens estavam contidos ali na igreja em Colossos. Ó Senhor Jesus, isso é exemplo para nós, irmãos. Não pode faltar na nossa vida cristã fé, amor e esperança. Esse é um tripé vitorioso. Se quer ser um crente que vai parar de pé, então pratique o tripé. Dá até para fazer um grito de guerra. Se quer ser um crente que fica de pé, pratique o tripé. Qual é o tripé? Fé, amor e esperança. Ó Senhor Jesus. E aí Paulo estava muito alegre. Olha, irmãos, ele dá ação de graças e faz uma oração do apóstolo. Por quê? Por causa da fé operante que estava nos irmãos ali, por causa do amor
que eles praticavam entre eles e por causa da esperança. Nós desfrutamos de um hino que fala qual é a esperança do nosso chamamento. Então, aqueles irmãos ali em Colossos, eles tinham fé, eles tinham amor e eles tinham esperança. Claro que primeiro eu vou falar da fé, depois eu vou falar da esperança. Mas o hino que nós louvamos já deu uma dica para nós. Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é a plena filiação. A nossa esperança é a glória. A nossa esperança é um dia ser igual a Deus em vida e natureza, não em deidade. A nossa esperança é, lá em Colossenses 1:27, Cristo em nós, a esperança da glória. Quando nós desfrutamos o Evangelho de João, no capítulo 17, fala ali que a nossa esperança é ser glorificado. A nossa esperança é nós sermos inseridos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas do jeito que a gente está, não vai não. Não vai não. Do jeito que a gente está, por quê? Porque o Senhor precisa crescer um pouco mais. Porque Deus é santo, só Deus é santo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. Mas tem umas arestas em nós que precisam ser eliminadas para a gente ser inserido no próprio Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas hoje nós vamos ver aqui que o Senhor Ele propõe em fazer isso conosco, para nos inserir nele mesmo. Mas aí, então vamos ver sobre esse tripé. Então, quem teve a oportunidade de ver, né, a estrutura da vida cristã, primeiro item, fé. A estrutura da vida cristã, segundo item, amor. A estrutura da vida cristã, terceiro item, esperança. A fé. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor tem falado conosco ultimamente de um rio da graça. O Senhor tem falado conosco que esse rio, lá no Éden, lá em Gênesis, ele saía do Éden. Em Ezequiel, ele saía do templo, do limiar do templo. Lá em João, ele sai de dentro daquele que crê. Lá em Apocalipse, fala que esse rio sai do trono. E o objetivo desse rio é regar toda a terra. Em Gênesis, o homem foi impedido de permanecer no jardim por causa do pecado. Então ele não poderia mais comer da árvore da vida. Então ele foi expulso do jardim. Mas esse rio, que repartia em 4 braços, o objetivo é ele alcançar o pecador e trazer ele de volta ao desfrute de Deus, por meio da obra redentora de Cristo. Cristo é o rio da vida. João 7, 37 e 39. No último grande dia da festa, levantou Jesus e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E Ezequiel fala que aonde quer que passe esse rio, tudo viverá. As águas de morte tornarão saudáveis. Ó Senhor Jesus. Então esse rio, hoje, ele flui de dentro de vocês. É o rio da graça. É o rio da graça de Deus. E esse rio da graça de Deus vai margeando toda a Bíblia. Nesses últimos dias nós estudamos Efésios. E Efésios fala que Deus ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nós temos a bênção do Pai, que é a sua escolha e a sua predestinação, a bênção do Filho, que é a sua redenção e o seu encabeçamento, a bênção do Espírito, que é o selo e o penhor. E Efésios fala de nós andarmos no amor, andarmos na graça, andarmos na luz, andarmos na verdade, andarmos no Espírito. Irmãos, olha que maravilha! A bênção do Pai é dispensar tudo o que Ele tem, por meio desse rio, para cada um de nós. Ó Senhor Jesus, a bênção do Pai é tudo que Ele tem, tudo que Ele é, ser colocado em nós. Deus é amor, é a essência de Deus. Mas como que Ele chegou até você? Por meio da graça. E graça é difícil demais explicar, irmãos. A gente até fala, a graça é Deus vindo em Cristo para nosso desfrute gratuitamente através do Espírito.
Ficou muito teórico, irmãos. Mas graça é aquele amor que não se compra, não se merece, mas recebe de graça. Pelas muitas misericórdias de Deus, por causa do seu grande amor, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ó Senhor Jesus, graça, irmãos. O amor de Deus, que Deus é amor. Aí nós lembramos de João, Evangelho de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor é igual à entrega, o amor é igual à doação, mas esse amor chegou até nós por meio da graça. A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo. Então, é graça, irmão. Você não consegue nem explicar isso. Graça está acima de misericórdia. Graça é um favor tremendo. Deus não olhou a sua condição, nem a minha condição, mas a graça nos alcançou. Pela graça sois salvos. Então, Deus é amor, é a essência de Deus. Mas Ele se manifesta a nós por meio da graça. Outra coisa que Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Mas Ele se manifesta por meio da verdade do Evangelho. As palavras do Senhor, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. As palavras do Senhor é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Então, Deus é luz, mas se manifesta por meio da palavra da verdade. Como que surgiu a fé na comunidade de Colossos, aos colossenses? Como que surgiu a fé neles? Como que a graça alcançou eles? Por meio da verdade do Evangelho. Epáfras pregou o Evangelho para eles. E aí eles tiveram fé. É isso que Paulo fala aqui, não é? Olha, Colossenses 1, 3 a 4. Damos sempre graças a Deus, Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Mas como é que eles ficaram sabendo da fé em Cristo Jesus? Por meio de Epáfras. Do amor que tendes para com todos os santos. A fé é para com Jesus. O amor é para com os irmãos. Então eles eram práticos. Desde que ouvimos da fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, e que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Onde que está a graça de Deus, irmão? A graça de Deus está na verdade. Ó Senhor Jesus. Tem um versículo que explica bem a fé. Então, como nós estamos falando da estrutura da vida cristã, fé. A estrutura da vida cristã, amor. A estrutura da vida cristã, esperança. Nós estamos falando primeiro da fé. Como que você adquire fé? Vamos ver o primeiro o que é fé? Hebreus 11. Hebreus 11. Aleluia. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Não, 6 não, 1 primeiro, né? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Aleluias! Versículo 2 e 3 fala assim, olha, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem.
Então, a fé está relacionada com as coisas que não aparecem. A fé está relacionada às coisas invisíveis. Nós, seres humanos, andamos, vivemos, decidimos, escolhemos pelas coisas que vemos e pelas coisas que sentimos. Mas Deus está querendo nos levar para uma outra dimensão. A coisa que vemos, a coisa que ouvimos, a coisa que pegamos, a coisa que sentimos, são coisas desse mundo físico. Mas aqui fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, o que você não vê, você não toca, você não sente, você não ouve. Aí aqui fala que pela fé, de maneira que as coisas visíveis vieram das coisas invisíveis. Então está dizendo para nós que existe uma outra dimensão. Essa dimensão, ela é espiritual e celestial. E você vai ter acesso a essa dimensão celestial e espiritual por meio da fé. A fé é que vai te dar acesso a tudo que Deus tem, a tudo que Deus é. Deus é amor, Deus é luz, Deus é santidade, Deus é justiça, Deus é glória. Lembra do querubim que ficou lá cercando o caminho da árvore da vida? Ele tinha uma espada flamejante. O querubim representa a glória, a espada representa a justiça e o fogo representa a santidade. Deus é santo, só Deus é santo. Santo, 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 santo é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Deus, ele tem justiça, ele tem glória para sempre. Deus é amor, Deus é luz. Deus é verdade. Deus é espírito. Deus é graça. Mas como você vai ter acesso a isso? Se basear só no mundo físico que você vê, que você apalpa, que você ouve, nunca que você vai ter acesso a essas coisas de Deus. Porque está na outra dimensão. E sabe que você pode e deve e consegue ter acesso por meio da fé. Porque a Bíblia fala que você nasceu de novo. Lembra do diálogo de Jesus com Nicodemos? Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos não entendeu. Se nós estivéssemos lá, a gente ia falar assim para Nicodemos: ô Nicodemos. Jesus falou que ele precisa nascer de novo. Aí o que Nicodemos falou? Mas eu já sendo velho, eu vou entrar de novo no ventre. Opa! A gente sem paciência ia falar com ele: está difícil, né? Você quer que desenhe, Nicodemos? Nicodemos falou: mas eu sendo velho, eu vou entrar de novo no ventre materno. Aí Jesus falou assim: quantas vezes você fazer isso, você vai ser carne. Você tem que nascer do Espírito, da água e do Espírito. Ó Senhor Jesus. Então, se você nasceu de novo, e quando fala que você tem que nascer de novo, o original ali, sabe o quê? Nascer do alto. Para você perceber as coisas da terra, você nasce da terra. Para você perceber as coisas do alto, você nasceu do alto, meu irmão, minha irmã. Se você está aqui essa noite, você creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você já nasceu do alto. Então, o alto é mais alto que os seus pensamentos. Então lá você tem acesso a tudo que Deus tem, a tudo que Deus é, toda a natureza de Deus. Isso que mostra em Efésios ali, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então tudo isso está disponível para você, o amor, a santidade, a justiça, a glória. Ó Senhor Jesus, a graça, não só a natureza de Deus está disponível para você, mas também os tributos, as virtudes elevadas de Cristo. Lembra das virtudes de Cristo? As virtudes de Cristo se manifestam no fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Todas essas características estão em Cristo Jesus e estão disponíveis também para nós. Esse rio da graça traz isso para nós. Tá. Mas por que essas virtudes ainda não se manifestam no meu ver diário? A gente tem tanta dificuldade. Porque falta a fé, irmãos. É a fé
que vai me dar acesso a essas coisas, a essa dimensão. Olha para você ver, pela fé, a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Olha o versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha o versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele, de Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador do que os busca. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé é esse item essencial para uma vida cristã vitoriosa. Nós precisamos cultivar esses 3 itens, no mínimo: a fé, o amor e a esperança. Então, em Hebreus 1:3, fala assim, olha, vamos ainda falar sobre a fé. Hebreus 1:3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Está falando de quem aqui, irmãos? Está falando de Jesus Cristo. Porque no versículo 2 fala que nos últimos dias Deus tem nos falado através do seu Filho. E aí ele fala que o Filho, a quem ele constituiu herdeiro sobre todas as coisas, e pelo qual também ele fez o universo. E aqui diz isso, fala que ele é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser. No original grego, a palavra ser é hupóstase. A mesma palavra para Hebreus 11, certeza. Então, a palavra no grego hupóstase é a mesma palavra para o versículo 1 de Hebreus 11, que é certeza. Então, significa que ele é a expressão exata do seu ser. Aqui fala que, ora, a fé é a certeza, é a hupóstase das coisas que se esperam. Ele está dizendo que, e o que significa essa palavrinha complicada? Substância, realidade. Algo que não é mais abstrato, é concreto. Então está dizendo que a fé é a substantificação das coisas que você não vê. A fé traz a realidade para a sua vida, as coisas espirituais do mundo celestial. Isso é que quer dizer aqui, quando fala assim, olha, Jesus é a expressão exata do seu ser. Jesus é a expressão exata da sua hupóstase, da sua substância concreta. Agora tem uma substância, você consegue pegar. Então, a fé traz isso para nós, irmãos. Nós já tivemos uma certa experiência com isso. Lembra da sua salvação? Lembra da sua conversão? Se alguém dizer para você hoje que não foi real, tipo assim, a pessoa pode insistir, mas nós temos tanta convicção da presença de Jesus na nossa vida, que isso se torna muito real, se torna uma substância, não é verdade? Eu acredito mais na minha redenção do que em vocês que eu estou vendo aqui. Eu acredito que vocês também têm essa experiência. Foi tão forte a conversão de vocês, ou não é? Que pode ter coisas para você ver, coisas para você ouvir, coisas para você pegar. Mas essas coisas são muito inferiores à sua fé, é ou não é? Ó Senhor Jesus, Deus quer fazer a mesma coisa com tudo que Ele é e tudo que Ele tem. Então, você e eu, nós teremos acesso a essas coisas por meio dessa fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E essa fé, irmãos, e como que essa fé vem? Lá em Romanos, Senhor Jesus, olha como que ela tem uma relação fortíssima com a palavra, né? Romanos 10. Senhor Jesus, amém.
Romanos 10, 17 e 18. Senhor Jesus. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, que toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, irmãos, e assim a fé vem pela pregação. Senhor Jesus, e a pregação pela palavra de Cristo. Olha o versículo 14. Como, porém, invocarão aquele que não creram? Porque no versículo 12 fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 14. Como, porém, invocarão aquele quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam as coisas boas, ou o evangelho. Mas nem todos obedecerão ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Tem algumas traduções que falam que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Cristo. É a mesma coisa, irmãos. Porque a fé vem pela pregação, porque alguém pregou o evangelho. Do outro lado, a pessoa ouviu. E ela creu e acreditou, então ela recebeu a salvação. E a pregação, ela tem origem na palavra de Cristo. Então, a gente conclui que a fé, ela vem até nós e vai até as pessoas por meio da palavra. A palavra é como um condutor, é como um caminhãozinho transportador. Como o Tom, ele vai lá no sul para buscar arroz, o veículo que traz o arroz, né, é um Scania, deve ser, né, Tom? Um Scania. Então, tem um conteúdo dentro daquela Scania, que é transportar do ponto A, que é do sul, para o ponto B, que é João Monlevade. Com relação à palavra, nós precisamos transportar dos céus para dentro das pessoas. E o veículo que Deus vai usar não é a Scania do Tom. O veículo que Deus vai usar é a palavra. E assim a fé vem pela palavra. E a palavra é a pregação de Cristo. E qual é o conteúdo da palavra? O conteúdo da palavra é a fé. Porque as pessoas ouviram a palavra e a fé vem junto. O veículo é a palavra. E o que tem dentro da palavra é a fé. Então Deus coloca a fé objetiva que está fora para dentro das pessoas, que torna a fé subjetiva. Ou seja, por isso que o evangelista, por isso que Paulo fala assim, ó, quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas, que pregam o evangelho. Olha a responsabilidade, irmãos. Primeiro, nós vimos que pela fé você vai ter acesso ao sobrenatural. Lembra Deus encorajando Josué, no capítulo 3, versículo 5? Prepara, Josué, santifica, que amanhã acontecerá maravilhas no seu meio. Então, você quer ver maravilhas no seu meio? Quer ter maravilhas na sua vida diária? Então, prepara. Prepara a nossa conduta, o nosso viver. Crê primeiro, nós, para essa palavra operar milagres. Nós louvamos, Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Mas muitas vezes o meu espírito de incredulidade barra tudo que Deus é. Ó Senhor Jesus, nós vamos ver aqui, irmãos, que a igreja também, na Tessalônica, eles tiveram uma boa experiência. Mas eles, ao ouvir a palavra da verdade, não ouviram como de homens, ouviram como do próprio Deus. E creram. E aí a palavra operou eficazmente naqueles que creram. Ó Senhor Jesus, esse é o coração de Paulo aqui, alegre com os irmãos na igreja em Colossos, pela fé deles.
pelo amor e pela esperança. Ó Senhor Jesus! Então a fé, irmãos, ela traz à existência as coisas que não existem. Senhor Jesus, nós precisamos cultivar essa fé. Então agora, nós entendemos que a maneira de cultivar a fé é o nosso amor reverente à palavra. Porque a fé vem pela pregação, a fé vem pela palavra, né? E a palavra e a pregação, a palavra de Cristo. Então, já que é a palavra que traz a fé, eu preciso ter mais contato com a palavra. Porque aqui Paulo fala assim, olha, eu estou muito satisfeito, porque eles não só ouviram a palavra, mas eles também entenderam a palavra. Então, no original grego, aqui esse entender, tem até no Alimento Diário, ele explica aqui, essa questão do entender, a palavra para entender é... Na página 63, a palavra entenderam é epignosco. Nome diferente, né, irmãos? Vamos ler o versículo de novo aqui, ó. Colossenses 1, 5, 6. Vou explicar isso para os irmãos. Colossenses capítulo 1, 5 e 6, né? A importância da palavra, né, irmãos? Porque eles tinham um amor reverente à palavra. Por isso, esses itens, está bem resolvido ali, a fé, o amor, a esperança. Eles estavam cultivando aquilo, sabe? Eles estavam preparando, eles estavam investindo tempo. Porque você cultivar algo, é você cuidar de algo, investir em algo, porque você quer um resultado na frente. Você vai cultivar uma terra, você prepara a terra, você investe nela, não é? Você cuida dela, porque você quer que ela frutifique. Você quer cultivar um relacionamento, você também investe nele, não é? Irmãos, então sem santificação, ninguém verá a Deus. Então você quer trabalhar essa santificação na sua vida, gaste tempo, cultive, gaste tempo na presença do Senhor, na intimidade, né? Por meio da comunhão, por meio da oração, por meio da fé, por meio do amor e por meio da esperança. Olha o versículo 5 e 6 diz assim, ó: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendeste a graça de Deus na verdade. Então, a palavra entender aqui, irmãos, é epignosco, na página 63, lá no final. O que significa isso? Indica um conhecimento profundo, pleno. O epig significa profundo. Ignosco é conhecimento. É um entendimento não teórico, não superficial. É conhecer a Cristo. Então, eles entenderam, mas não é um entendimento só na letra, é um entendimento, sabe, lá em Ageu, né? Acho que é Ageu, capítulo 6, versículo 3, não, Oséias. Capítulo 6, versículo 3, fala que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Então, esse conhecimento aqui denota gastar tempo na presença do Senhor. Irmãos, para a gente bater uma prosa ou assistir um filme, às vezes a gente fica 3, 4, 5 horas. Eu não sei se acontece só comigo, mas eu preciso ser encorajado essa noite. Eu preciso gastar mais tempo na presença do Senhor, tempo de qualidade, tempo de intimidade, tempo de conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor, porque sem isso nós não iremos cultivar a fé, o amor, a esperança. Sem isso nós não chegaremos à santidade, que Deus é santo, Ele quer que seus filhos também sejam santos, separados. Sem isso eu não vou ser inserido na glória. Sem isso eu não serei transformado de glória em glória. Lembra lá em 2 Coríntios 3, 18, que fala que nós contemplamos o Senhor como por espelho, aí nós somos transformados de glória em glória, como pelo Senhor o Espírito. Está falando esse contemplar, é o tempo gasto na presença do Senhor. Você contempla o Senhor, você gasta
tempo na presença do Senhor, o Senhor mostra os seus defeitos, você se arrepende, você vai entendendo a vontade de Deus. Então é isso que Deus quer, é na sua intimidade. Isso vai refletir no nosso viver diário, mas o nosso viver individual, nós precisamos gastar tempo na presença do Senhor, para que essa transformação ocorra em nós. Ó Senhor Jesus. Então, vamos prosseguir, né, irmãos? Falando da fé, eu acho que já está de bom tamanho, né? Vamos falar agora sobre o amor. É o segundo item do tripé da vida cristã vitoriosa. O primeiro, a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você ter acesso a tudo que Deus é, a tudo que Deus tem. Sem fé é impossível você entrar nessa dimensão espiritual. É o mundo espiritual, irmãos, que governa o terrenal. Não é o terrenal que governa, mas muitas vezes na minha e na sua vida, nós estamos governados pelo terrenal. Mas o espiritual, ele é muito mais forte. Ó Senhor Jesus. Como no primeiro Adão nós trouxemos aquilo que é natural, no último Adão nós trazemos aquilo que é espiritual. E também é muito mais forte. Ó Senhor Jesus. O primeiro Adão foi alma vivente. O último Adão é espírito vivificante. E é nele que nós estamos. Então, vamos falar desse segundo item, né? Que Paulo elogia os irmãos ali em Colossos, que era sobre o amor. O Senhor Jesus. Então, irmão, a fé é para com Deus. O amor é para com os irmãos. Lembra do tecido de amor que está sendo confeccionado no nosso meio? Existe a urdidura, que é as linhas verticais. E existe a trama, que são as horizontais. E ali a agulha que faz essa conexão é o próprio Cristo, que vai tecendo. A urdidura é a nossa relação e a nossa intimidade com Deus. E a trama é o nosso amor para com os irmãos. E aí esse tecido está sendo confeccionado. Mas esse amor, é muito fácil às vezes falar de amor, mas praticar o amor, irmãos, a gente ama muito é a nós mesmos. Nós temos problema com o mandamento. O primeiro mandamento, o mestre da lei chegou para Jesus nos evangelhos, perguntando para ele qual seria o maior dos mandamentos. Jesus disse para ele: ama teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E depois, ama o próximo como a ti mesmo. Então, destes aí, provém toda a lei e todos os profetas. E esses dois resumem num só. João, na primeira epístola, capítulo 4, primeira epístola de João 4, versículo 8. Deus é amor. E a gente entende amor como entrega. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Olha o elemento da fé aí de novo. Ou seja, para todo aquele que nele crê. Não morre, mas tem a vida eterna. Então, a obra redentora foi feita. Da parte de Deus foi feita. Ele amou o mundo de tal maneira que doou, entregou o seu Filho. Mas se você não crê, se você não tiver a fé, você não tem acesso a essas coisas. Então ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Viu como é que a fé, o elemento da fé entrou aí de novo? O elemento da fé entra nas nossas vidas todos os momentos. Você quer fluir a graça de Deus para alcançar as pessoas? Lembra de João 7? No último grande dia da festa, levantou Jesus e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Aí ele falou assim, ó, quem crê, olha o elemento da fé de novo, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão. Então, irmãos, está muito claro que a fé realmente é o elemento para a gente ter acesso a tudo que Deus tem, que Deus é na nossa vida. Mas agora, ótimo, agora nós temos fé, aí nós temos acesso. Então, se nós temos acesso a tudo aquilo que Deus é, primeira essência de Deus, Deus é amor. Aí nós temos amor. Como vai manifestar esse amor? Lembra do segundo mandamento? Nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então esse amor deve também fluir de nós, irmãos. Esse amor deve alcançar outras pessoas. Lembra de Jesus em Mateus capítulo 9, quando ele
ele ia de aldeia a aldeia pregar o evangelho do reino, e ele via uma multidão que estava exausta e aflita, como ovelhas que não tinham pastor, ele se compadecia dela. Então Deus quer fazer o mesmo de nós. Deus quer fazer que esse rio, que esse amor, que nós tivemos acesso por meio da fé, flua de nós. Porque a palavra fala que aquele que crê em mim, como diz Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ó Senhor Jesus. Então eu tenho acesso a isso. E aí agora eu preciso também amar. E amar, ficou claro para nós que é doação. Deus amou de tal maneira que doou o seu filho. Então, nós precisamos também, assim, isso é em Evangelho de João 3,16. Na primeira epístola de João 3,16, não é coincidência, é Jesuscidência. Em João 3,16 fala que Deus amou e deu. Na epístola de João, fala que nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Irmãos, esse dar vida não é esse sacrifício que Jesus deu de realmente ceifar sua própria vida, mas é o tempo de qualidade. É aquilo que eu falei de investir, cultivar, é em oração, é dar atenção, é perguntar, posso orar por você, é incluir na rede de cuidados, é praticar a coportagem por oportunidade, é orar pelas pessoas, é se compadecer das pessoas, é esse amor que Deus quer também que saia de dentro de nós. Não é nosso esforço natural, irmãos, porque com esforço natural é impossível. Lembra lá de Efésios 5:2 que nós devemos andar no amor como filhos amados? Então, é uma questão orgânica. É no espírito, como filho amado, é possível nós amarmos também os irmãos. E essa palavra de amor, ela é tão maravilhosa, que eu queria ler com os irmãos. Olha para você ver, 1 de João 3,16. Não vou ler o Evangelho. O Evangelho de João 3,16, vocês já sabem, né? É clássico. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que lhe crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Evangelho. Agora, a primeira epístola de João 3,16. Vamos ler? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ó Senhor Jesus. Olha a responsabilidade. Lá no Evangelho fala que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas agora ele reforça esse pensamento. No versículo aqui da epístola, ele reforça o pensamento e depois ele inclui mais um. Ele reforça. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós. Devemos dar nossa vida pelos irmãos. Senhor Jesus, é nossa atenção, é nosso tempo, é a pregação do Evangelho, é a comportagem, é o posso orar por você, é o ide e anunciar as verdades do Evangelho por meio dessa fé, por meio desse amor, por meio dessa esperança. Ainda falando um pouco mais de amor, e o amor, da mesma forma, olha que interessante, irmãos, da mesma forma que a palavra é um veículo que tem no seu conteúdo, que é como se fosse um caminhãozinho, que no seu conteúdo ele tem a fé, a palavra também tem o amor. A palavra continua sendo o veículo, e além da fé, ela tem o amor. Então, quando eu me dedico à palavra, a praticar a palavra, a imergir na palavra, a meditar na palavra, a buscar a palavra, eu vou aumentar a fé. E quando eu me dedico também na palavra, imergir na palavra, ouvir a palavra, meditar a palavra, tirar todos os nutrientes da palavra, vai também aumentar o amor. Aonde que está isso? Esse ensinamento, esse conceito, esse pensamento, ele é muito claro na primeira epístola de João 2,5. Olha que interessante. Então a palavra é tudo, irmãos. Ela que faz a obra. Lembra que no Evangelho de João, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Nós vimos a glória como do unigênito do Pai. Habitou no meio de nós cheio de graça e de verdade. Então essa palavra é uma pessoa.
Por isso que a palavra faz a obra. Então, da mesma forma que a palavra traz a fé, a palavra também traz o amor. Primeira Epístola de João 2,5. Aquele, entretanto, que guarda sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele, ó Senhor Jesus. Então, irmãos, a nossa atitude com a palavra tem que mudar. A palavra faz a obra. Senhor, eu não quero ser mero ouvinte, mas eu quero ir à tua palavra com reverência. Eu não quero comer da sua palavra como um cachorro come, tanto, do mesmo jeito que ele come uma pelanca, ele come um filé mignon e ele come uma picanha. Ele nem mastiga para sentir o sabor. Às vezes nós somos assim com a palavra de Deus. Irmãos, nós temos que mudar a nossa atitude. Nós temos que saborear cada vírgula, cada palavra. Isso é ruminar, isso é imergir na palavra, porque a palavra faz a obra do Carmo. A palavra vai aumentar a minha fé, a palavra vai aumentar o meu amor para com Deus e meu amor para com os irmãos. Ela vai me trazer intimidade, porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A esse o Senhor faz revelar os segredos do coração. Ó Senhor Jesus, eu quero gastar um tempo, mas um tempo de qualidade com a palavra. Senhor, para absorver ali cada nutriente da palavra. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Outro item, olha, irmãos, esse versículo é riquíssimo. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Então, guardar a palavra é praticar a palavra. Guardar a palavra é imergir na palavra. Guardar a palavra é considerar a palavra. Guardar a palavra não é colocar debaixo do alqueire, nem debaixo da cama, nem numa gaveta. É guardar no bom depósito, para que nas necessidades, quando o Senhor achar que é necessário, vai fluir de você. Guardar a palavra no sentido de praticar, irmãos. Apocalipse fala, bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que guardam as palavras da profecia. Ó Senhor Jesus, guardar a palavra da profecia é praticar a palavra profética. A palavra profética, ela é maravilhosa, irmãos. Olha o que fala em Romanos 16 com relação à palavra profética. Romanos 16, 24. Romanos 16, 24. Não, vou ler o Senhor Jesus. Vamos ler o 25 e o 26. Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência entre todas as nações. Aleluia, Senhor Jesus. Está aqui, irmão, escritura profética, palavra profética, foi revelado para nós. E agora na segunda epístola de Pedro, 2 de Pedro 1, 19. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então nós temos tanto assim, mãe, confirmada a palavra, e a gente faz bem em atendê-la, porque ela é como essa candeia que brilha, olha, dando direção para nós. Essa palavra que traz a fé, que traz o amor, e essa palavra também traz a esperança. Em 1 Coríntios, Paulo fala que se nossa esperança em Cristo se limita nessa terra, nós somos os mais infelizes. E Colossenses 1, 27, vamos abrir ali? Fala, Colossenses 1, 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Senhor Jesus.
Irmãos, a esperança da glória, qual que é a esperança do nosso chamamento? Em Efésios, Senhor Jesus, aleluia. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 15 em diante, até o 18. Eu vou ler para os irmãos, ó. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé, olha para você ver, irmãos, aos conceitos, ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração para saber qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Aleluia! Então Paulo aqui, a mesma coisa que ele agradeceu e orou pelos irmãos de Colossos, ele faz para a igreja em Éfeso. Ele fala aqui, olha, por isso também, eu também depois de ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, o amor, ele fala da fé, do amor e da esperança, irmãos. Ele fala da fé, do amor e da esperança com a igreja em Colossos, ele fala de fé, amor e esperança com a igreja em Éfeso, aos Efésios, ele fala de fé, amor e esperança com a igreja também em Tessalônica. Em Tessalônica ele fala que ele está muito satisfeito, porque ele não tinha ouvido ainda do tamanho daquela fé, que a fé deles era uma fé operante, eles tinham amor entre os irmãos, e eles estavam cheios de esperança. Então, a estrutura da vida cristã, normal, vitoriosa, ela é permeada de fé, amor e esperança. Qual é a esperança? Por um lado, nós temos uma esperança, é ou não é? Nós temos uma esperança da volta do Senhor, de nós reinarmos com Ele, de sermos transformados, né? De termos a herança. Mas Deus também tem uma expectativa. Deus quer fazer de nós esses filhos herdeiros. Olha, irmãos, que maravilha. O galardão é só um algo a mais, mas Deus quer nos transformar hoje. Deus quer nos transformar hoje, a sua imagem e a sua natureza. Eu não vou ler para os irmãos, mas em Romanos, no capítulo 8, fala que aqueles que ele chamou, a esse também predestinou, os que predestinou, santificou, os que santificou também glorificou. Nós estamos indo rumo à glória. Essa é a esperança. E ele consegue fazer isso hoje. Depende da nossa dedicação e do nosso amor reverente à palavra profética. Senhor Jesus, então eu pude falar com os irmãos o encargo aqui de segunda a quarta. Agora, na quinta-feira é falado da prática da palavra profética. Na sexta-feira, a prática da imersão na palavra profética. E no sábado, a palavra da verdade deve alcançar toda a terra. E no final fala dos vasos comunicantes. Vasos comunicantes, por um lado, Deus é um recipiente, você é um outro, e Cristo é que vai conectar Deus até você. O tubo conector é Cristo, o veículo ali é a palavra. É por meio de... quem leu e desfrutou o alimento diário, é por meio da quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, que você vai poder praticar segunda, terça e quarta. É por meio dessa palavra profética, que é a palavra atual do Senhor, e o nosso envolvimento com ela, para a gente fazer a vontade do Senhor. Irmãos, Jesus é o nosso Senhor. Eu tinha pedido aos irmãos para colocarem essa figura. Isso é o princípio dos vasos comunicantes, né? Deus, esse recipiente aqui à esquerda, maravilhoso, e esse líquido, é como se fosse um líquido azul, é o rio da graça. É tudo que Deus é, tudo que Deus tem, tudo que Deus fez, que está disponível a nós por meio da fé. E ali é o homem, ele precisa receber tudo de Deus, mas Cristo é o centro conector da obra de Deus. Então, esse canal do meio aqui, ó, o canal conector é Cristo, e a palavra é o veículo para levar a graça e a realidade até o homem. Senhor Jesus. E o homem, ele é um homem tripartido, ele é corpo, alma e espírito.
E o Senhor, ele começa do espírito, saturando toda a nossa alma, levando vida até o nosso corpo mortal. Então, olha que interessante, irmãos. Essa figura, muitos irmãos já conheciam, né? Desses 3 círculos. O círculo maior é o corpo, o círculo mediano é a alma e o círculo menor é o espírito. Então, olha, nós já sabíamos as 3 partes do ser humano. Não é 3 partes do corpo humano. O corpo humano é cabeça, tronco e membro. O ser humano é espírito, alma e corpo. Então, no espírito, são 3 partes, né? Comunhão, intuição e consciência. A alma é mente, emoção e vontade. E o que foi acrescentado nessa figura é o movimento, é como que funciona. Está vendo essas setinhas? Foi uma revelação que que Deus deu para nós nessa conferência. A movimentação é a setinha vermelha. A setinha amarela, olha lá, ó, Deus entra no seu espírito. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Exatamente. Aí ele começa ali do seu espírito, olha para você ver. Ele entra, aonde que ele entra? Na comunhão. Porque o espírito, ele tem 3 funções. Ele tem comunhão com Deus, ele tem intuição, tá certo? E ele tem consciência. Essas são as 3 partes do espírito. Mas a comunhão é que entra direto. Na hora que você tem comunhão com Deus por meio da palavra, ele te leva a ter uma intuição. Está vendo a setinha? Entra na comunhão. Olha lá, ó, a setinha amarela. Aí sai da comunhão, vai para a intuição. Aí você tem uma intuição. Intuição ainda não é a consciência, mas você tem aquela percepção. Ah, é isso que Deus quer. Aí da intuição vai para a sua consciência. Aí a sua consciência decide se você vai acionar a sua mente ou não. Aí a sua consciência, quando ela está cheio do fluir da graça de Deus, cheio da intuição, você teve muita comunhão íntima com Deus, aí a sua consciência manda uma ordem direta para a sua mente, porque a mente é a parte líder da sua alma. Aí a sua mente, ela vai, tá vendo a setinha vermelhinha lá, saindo da mente? Ela vai para a sua emoção. Tá certo? Da sua emoção, ela vai para a sua vontade. Ela manda uma ordem para a sua vontade. Quando chega na vontade, aí que ela decide se você vai praticar ou não. Mas é dessa maneira que funciona. Aí quando a vontade é uma com a vontade de Deus, aí você pratica. Aí você prega o evangelho. Aí você ora para as pessoas. Aí você cuida dos irmãos. Aí você gasta mais tempo na presença do Senhor para ter a santificação. É aí a vida que iniciou lá na comunhão com Deus, até o seu corpo mortal recebe vida. Ó Senhor Jesus. E é o que explica aqui, né, irmãos? Vou ler para os irmãos, ó. A função da comunhão no espírito humano é fazer contato com Deus para ter comunhão. Na comunhão, Deus fala ao homem por meio da intuição. E a intuição passa para a consciência, que é responsável para se comunicar com a alma, mas especificamente com a mente, certo? A mente avalia e aceita, passa para a emoção, que aprecia e gosta, e passa para a vontade, tomar a decisão e comandar o corpo para a ação. Então, mente no espírito é vida e paz. Então, é o seu corpo que deve submeter ao seu espírito e não o contrário. Jesus é o Senhor. Aleluia.